continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Amém. Pode assentar, irmãos. Nós continuaremos nosso estudo de panorama escatológico e para a compreensão de alguns que talvez não estavam aqui no início, 3 semanas atrás, nós estamos estudando durante esses 2 últimos anos a confissão de fé. E o último capítulo da confissão de fé trata do juízo final. Entretanto, para que a gente entenda esse conteúdo, que é o conteúdo que nós temos na Bíblia a respeito deste evento, que é um evento extraordinário, singular, inescapável, as informações que nós temos sobre este evento, elas vêm após uma série de outros eventos que nem sempre nós conseguimos concatenar, conseguimos organizar na nossa mente o desenho dessa história de forma completa. Então, para eu estudar o último capítulo da confissão de fé, que trata do juízo final, eu preciso ter certeza de que vocês sabem do que nós estamos falando, né? E é por isso que a gente está fazendo esse panorama escatológico, que é dando uma contemplada na Bíblia toda, à luz de um propósito, que é entender a história como ela foi profetizada nas Escrituras, como ela foi anunciada por Deus. E aí nós estamos sempre nos remetendo a este quadro que está sendo aí transmitido, mostrado para vocês, que é um quadro que mostra a história geral nossa, daquilo que a Bíblia nos ensina. Então eu tenho, no primeiro quadrante, eu tenho o reino, que é chamado de reino da criação. Está dividido em 2 períodos, um período dentro do Éden, antes da queda, e um segundo período fora do Éden, depois da queda. Este reino estava sob a administração de Deus Pai. Nós temos as manifestações, as comunicações de Deus feitas com essa autoria, né? É Deus Pai que fala através dos profetas, através dos anjos, através dos sacerdotes, com os reis. Deus Pai administra esse período. E aí nós temos reino da criação no Éden e o reino caído fora do Éden. Tudo isso nesse primeiro quadrante, que é o reino da criação de forma geral, o reino administrado pelo Deus Pai. Depois nós temos o segundo quadrante, que está aí no meio, entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda dele. Esse período é o período que nós chamamos de reino da redenção. E é chamado também na Bíblia de os últimos dias, né? Então nós estamos inclusive vivendo dentro desse período, né? Desse quadrante aí do nosso desenho. Esse período é marcado por vários sinais que nos fazem entender que nós estamos dentro dele. A proclamação do Evangelho às nações, que é um sinal da manifestação da graça de Deus. A expectativa com a salvação do povo de Israel, pelos mesmos métodos que os gentios são salvos, por meio do sangue de Cristo Jesus, pela reconciliação. Depois nós temos nesse período também sinais que manifestam o juízo de Deus sobre os homens. E aí nós temos guerras, terremotos, fome. Esse período também é marcado por grande apostasia, que é o abandono da fé. E isso tem acontecido no mundo desde o primeiro século. No final do primeiro século, o autor da carta aos Hebreus, como também o evangelista, apóstolo João, tem que escrever às igrejas, motivando a fé deles e fazendo-os lembrar daquilo que Jesus havia dito, porque muitos crentes estavam desanimando e muitos estavam abandonando, apostatando a fé, inclusive seguindo ensinos falsos, ensinos de demônios. Outro sinal indicativo desse período da redenção são os sinais indicativos de oposição a Deus, que é a revelação do anticristo e também
do homem da iniquidade. Aquelas duas bestas que aparecem em Apocalipse capítulo 13. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra simboliza aquele rebelde contra Deus, que vai se levantar com autoridade, vindo do meio religioso, né? Essa imagem em Apocalipse, mar e terra são simbólicos. Terra tem a ver com o lugar, o assentamento do povo de Deus, e mar tem a ver com o mundo sem Deus. Então as duas bestas lá, e nós estudamos isso aqui nos domingos à noite, as duas bestas de capítulo 13 de Apocalipse são o anticristo, né, o falso profeta, e o homem da iniquidade. Esses dois aparecem nesses últimos dias, provavelmente lá no limiar deles, lá no finzinho, o que vai acarretar o último sinal aí, o mais terrível de todos, que é, dentro desse período, tribulação, mas lá no finalzinho, uma grande tribulação como nunca houve antes, e olha que já aconteceu muitas coisas terríveis e tribulações fortíssimas. Um exemplo disso é o primeiro, o segundo e o terceiro século, onde os cristãos eram assassinados em todo o domínio romano, na Palestina, na Ásia Menor, na Europa. Os cristãos, existe uma estimativa que nesses 3 primeiros séculos, cerca de 2,5 milhões de cristãos foram assassinados por Roma por causa da sua fé em Cristo Jesus. Para os nossos números de hoje parece um número pequeno, mas para os números de habitantes do mundo da época é um número assustador. Você imaginar que uma porcentagem tão grande de crentes foram mortos nas arenas, comidos por feras, queimados vivos, torturados até a morte, decapitados, e isso tudo aconteceu. Então esse é o período que nós chamamos de reino da redenção. É um período em que o evangelho do Senhor Jesus avança pelo mundo, mas a resistência contra este evangelho, ela também se estende por todo o mundo, de formas diferentes e formatos diferentes, mas isso acontece, e há eventos específicos resguardados para esse período, lá na antecedência ou previamente à volta do Senhor Jesus. E o terceiro quadrante aí, ele é inaugurado pela segunda vinda do Senhor Jesus, e é chamado de reino da glória. Este reino está dividido em 2 partes. A primeira delas é um dia, que nós não sabemos muito bem como será. Há vários relatos na Bíblia sobre este dia, chamando de o grande e terrível dia do Senhor. Não será um dia regido pelos astros, como são os nossos dias comuns. Não haverá nem sol, nem lua nesse dia. E o Senhor, as profecias do próprio Senhor Jesus diz que Ele vai desenrolar o firmamento como um pergaminho. E então Ele descerá e estabelecerá nesse dia pelo menos 8 eventos que nós vamos tratar juntos, né? A parousia, que é a volta dele, a ressurreição do justo, transformação dos vivos, o arrebatamento, o homem da iniquidade, a morte do homem da iniquidade, né? A morte dos ímpios, a ressurreição dos ímpios e o juízo final. E aí vocês entendem por que nós estamos fazendo tudo isso, porque os eventos deste último dia, eles terminam com o juízo final, que é o que a confissão de fé traz. Mas para eu estudar esse evento, eu preciso saber do que vem antes, ok? E a segunda parte desse período, que é chamado de Reino da Glória, é o dia eterno, né? Você tem primeiro o último dia, o grande dia do Senhor, e depois você tem o dia eterno, que é o eterno presente no qual nós viveremos por toda a eternidade. É novo céu, nova terra, e esse reinado eterno do Senhor Jesus, com o seu povo numa terra nova, num céu novo, num firmamento novo, numa existência completamente nova, e que nós aguardamos com muita ansiedade, uma santa ansiedade. Pois bem, na semana passada, nós tivemos inclusive um problema com transmissão, e aí eu tentei não correr muito, embora falei bastante, para que aqueles que não puderam acompanhar não ficassem prejudicados. Nós estamos vendo, e eu quero terminar isso e começar o último dia, mas nós estamos dentro dos indicativos de oposição a Deus e, por fim, a grande tribulação, que eu comecei na semana passada, e quando nós iniciamos, o meu ponto com vocês foi o seguinte: sempre existiu tribulação.
E para quem pensa que nós estamos aguardando a tribulação vir ainda, sua vida está muito confortável, você não percebeu que nós já estamos dentro desse período de tribulação. É a maior de todas? Pelo menos para nós aqui no Ocidente, com certeza não, né? Os nossos irmãos lá do primeiro século enfrentaram tribulação incomparavelmente maior do que a nossa. Existem crentes no mundo hoje enfrentando tribulações correlatas com aquelas do primeiro século. Um exemplo disso, o que é conhecimento de todos, são os campos de concentração com cristãos que existem em países que têm regimes socialistas e regimes autoritários, como por exemplo a Coreia do Norte e a China. Existem campos de concentração lá, que segundo os relatos dos próprios cristãos que trabalham nesses países de forma secreta, levando o evangelho, que há pelo menos cerca de 70 mil crentes aprisionados nesses dois países, na Coreia do Norte e na China, por causa do evangelho. Se você quer mais detalhes sobre isso, acompanhe alguma agência missionária que você vai saber. Nós temos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a Junta de Missões Estrangeiras, a JME, e você pode entrar no site, você vai ter informações sobre as missões no mundo, inclusive sobre esta forte oposição que o cristianismo sofre e os missionários sofrem também nesses países. Uma outra que eu sugiro que você acompanhe é a missão Portas Abertas. Esta é uma das missões que tem maior penetração nesses países, porque elas têm um alvo muito específico de fazer evangelismo em países que resistem fortemente e violentamente ao cristianismo. Então você pode conhecer um pouco mais sobre isso que acontece. Às vezes a gente fica no nosso mundinho aqui, no nosso lado ocidental do planeta, e a gente não olha muito para o que está acontecendo lá de lá. Mas tem cristãos sendo assassinados por falarem de Jesus. Isso que nós cantamos aqui, ele continua sendo bom. Aqui no Brasil a gente canta, é bonito, e até os ímpios de vez em quando pegam uma música nossa para fazer bonito e achar que está ganhando algum pontinho com Deus, eles vão lá e cantam também. Mas existem lugares do mundo que você simplesmente abrir a boca e dizer que Deus é bom, significa que você está assinando uma sentença de morte. Então, tribulação continua acontecendo. Elas nunca pararam, elas nunca tiveram um fim, e o mundo não melhorou em relação a esse assunto. Esse período que é chamado de período dos últimos dias, que é o período que nós vivemos, é um período de forte oposição a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e à igreja do Senhor. E nós só não estamos sentindo isso de forma violenta, porque o tipo de perseguição que o povo crente ocidental sofre, ela, por enquanto, é de outra ordem, né? É uma ordem muito mais sutil, e nós temos que enfrentar a operação do erro, a mentira, o engano, está presente, ou que estão presentes, em quase todas as coisas que são publicadas, divulgadas, ensinadas em termos de cultura, em termos de conhecimento aqui no Ocidente. Tudo vem carimbado, tudo vem selado com o selo do anticristo, né? De pensamento anticristão, pensamento que recusa a verdade de Deus e que tenta implantar a mentira no lugar da verdade. Pois bem, então vamos lá, pensando nisso, vamos aos textos. Na semana passada eu li 2 textos com vocês, que foi o texto de Mateus 24, 21 e 22, que Jesus fala a respeito da tribulação desses dias. Apocalipse 13, 5, que nós lemos que foi dado ao anticristo, né, ao falso profeta, proferir arrogâncias, blasfêmias e atuar com autoridade durante esse período que João chama de 42 meses, né, 3 anos e meio. A ideia aí é a ideia de que, comparado com todo esse período de últimos dias, que João chama de 1000 anos, e que a gente sabe que não são 1000 anos exato, mas é como João chama esse período, né? Quando João fala de 42 meses, ele está dizendo de alguma coisa que é muito menor do que todo esse grande período, mas é algo que vai acontecer. E aí, João nos relata que por um pouco tempo, por um breve período, esse mundo ficará completamente entregue e dominado por essas duas figuras nefastas, que são o anticristo, né, o falso profeta, e o homem da iniquidade. Agora vamos então
há outros textos que eu quero ver com vocês, que tratam a respeito da grande tribulação, desse período que é chamado na Bíblia aí de grande tribulação, e eu quero passar isso com vocês para a gente poder continuar o nosso estudo, ok? Então vamos lá, o próximo texto é Apocalipse 20, de 1 a 3. Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ponto. Vamos guardar aqui só para você se situar. Quando João está falando de 1000 anos, ele está falando dos últimos dias. E aí, eu disse isso no primeiro dia, e aí em casa, a Sibeli comentou, é interessante essa ideia de que Satanás está acorrentado, né, que ele está preso. Porque a gente acha que ele está por aí fazendo o que ele quer, e ele não está. Nesse período não está. A prova disso é o avanço do Evangelho, ok? Veja, que Satanás enganava e cegava as nações. Essa é a obra dele e dos demônios. Hoje, o Evangelho, ele consegue avançar em qualquer nação, em qualquer cidade, em qualquer lugar, até numa tribo onde ninguém conheça a nossa língua, nem a história do mundo ocidental. Um missionário chega lá, aprende a língua, o Espírito Santo o abençoa, ele conhece a gramática da língua, ele cria a gramática, ele alfabetiza o índio e ele traduz a Bíblia para a língua do índio e prega o Evangelho e o índio crê. Ou seja, Satanás, ele não tem como impedir as nações de conhecerem a Cristo. E este Evangelho do Senhor Jesus, ele tem avançado por todo o mundo e pessoas do mundo inteiro, desde que um missionário vá lá, desde que alguém chegue lá e pregue o Evangelho, por mais resistência que exista, o Evangelho chega e pessoas são alcançadas. Quando João fala sobre isso em Apocalipse 20, o que João está demonstrando é isso. Não é que Satanás está dentro de uma solitária, de um jeito que ele não cause tentações, de que ele não acuse, que é a missão dele, o acusador, que ele não destrua, não mate. Não é isso. Ele está limitado no seu poder, ele foi colocado sobre cadeias. Ele tem, obviamente, ele tem potestades que o servem, que são os demônios, e os demônios cumprem o seu papel, fazem o seu trabalho. Uma sugestão de leitura que eu faço para vocês são as Cartas ao Inferno de C.S. Lewis, né? Onde C.S. Lewis deixa isso de uma forma ilustrada, muito claro para nós. Satanás, ele tem uma limitação para sair fazendo tudo o que ele tem vontade de fazer, que é matar, roubar e destruir. Mas os seus asseclas, ele os servem e fazem isso. Mas eles estão completamente limitados no seu poder. Eles não podem impedir o avanço do reino de Deus. Eles não podem impedir o avanço do Evangelho. E é disso que João está falando. João não está falando de um período futuro de 1000 anos. João está falando desse período agora. E nesse período João está dizendo, olha, Satanás, por ordem de Deus e pela instrumentalidade de um anjo, ele foi colocado em cadeias, ele foi acorrentado. E durante esse período ele não pode mais enganar as nações, ou seja, ele não pode fechar uma nação inteira ao Evangelho, ele não pode dominar a mente das pessoas de uma nação para que elas não ouçam, mas ele está limitado. Mas, veja, o versículo 3 diz, depois disso, ou seja, depois desse período que o Evangelho for levado às nações, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E aí nós estamos falando sim agora da grande tribulação. No gráfico que eu pus aí para vocês, é esse último período antes da vinda do Senhor Jesus. Quando Satanás será solto, e depois você pode continuar essa leitura aí de Apocalipse 20, Satanás sairá a reunir, o texto chama Gog e Magog. Na época de João, essas duas nações eram duas nações que faziam oposição, eram duas nações pagãs e violentas, e a ideia aí é que Satanás reunirá todas as grandes nações do mundo contra o reino do Senhor Jesus, contra a igreja. E como que Satanás vai fazer isso? Nós já vimos quando nós lemos sobre o homem da iniquidade, com uma imitação. Ele vai fazer isso dando todo o seu poder e toda a sua autoridade a um homem
que é chamado de homem da iniquidade, que é uma tentativa de Satanás imitar aquilo que Deus fez com o seu filho quando mandou para nos salvar. Agora ele manda aquele que vai ser seu representante aqui e vai impor, vai trazer grande opressão e grande sofrimento ao povo de Deus. Mais um texto, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33. João também falando, agora no Evangelho. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Do mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João relatando o que Jesus tinha dito para ele: no mundo vocês vão ter aflição. Não adianta você pensar que nós estamos vivendo um período aqui, pastor, nós estamos num período de paz. Nós não estamos num período de paz. O próprio Senhor Jesus disse: eles odiaram a mim, eles vão odiar vocês também. Quando às vezes a gente não sente os efeitos desse ódio do mundo por Cristo e pelo seu povo, isso só pode significar duas coisas. Ou você está caindo numa baita de uma armadilha, o mundo está nos cozinhando em banho-maria, sabe como faz? A gente não é praiano, né, mas a gente sempre ouve falar dessas coisas. Como é que você cozinha o caranguejo, né, o siri? Você não põe ele lá na água fervendo, que ele pula lá de dentro da panela, né? E tem que ser vivo. Para ficar bom, diz que tem que colocar o bichinho vivo lá dentro. Põe ele na água gelada, né, na água fria, daí vai esquentando, ele vai amolecendo, aí chega uma hora que ele dorme, morre e nem vê que morreu. Às vezes o que acontece conosco é exatamente isso. Pastor, não estou sentindo essa perseguição, estamos vivendo um tempo de paz, está bom demais viver nesse mundo. A gente pode estar sendo cozinhado em banho-maria e nem percebeu. Ou a outra hipótese, pode ser que realmente você não tenha no seu coração as aspirações do povo de Deus, não ame a lei de Deus e não tenha convicção a respeito das verdades de Deus, de tal maneira que para você tanto fez quanto tanto faz. Então, quando o mundo avança sobre aquilo que nós acreditamos, você não se sente ofendido, porque você não tem padrão, você não tem princípios, você não tem estas convicções de fé. Então, tome cuidado com isso. O mundo parece um lugar divertido para aqueles que não estão conscientes a respeito da verdade. Mas para quem tem consciência da verdade, o mundo é um lugar extremamente difícil, duro de se viver, um lugar de angústias e de sofrimentos. Como o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ontem estava conversando com uma pessoa e falava: pastor, era melhor a gente não saber de certas coisas, né? Eclesiastes, né, logo lá no começo, Salomão já diz: quando aumenta o conhecimento, aumenta também a tristeza, porque quanto mais você sabe qual é a realidade desse mundo, mais incomodado você fica com todas as coisas. Um outro texto que eu quero ler ainda, falando a respeito desse momento de grande tribulação, 2 Coríntios 4, versículo 8 a 11, nós lemos um pedacinho aqui logo no começo, os apóstolos, e aqui especialmente Paulo, dando testemunho do que eles estavam vivendo. E ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, o que ele está dizendo é que, naqueles 3 anos de ministério, por cada rua, por cada estrada por onde Jesus passava, ele estava correndo risco de vida. E quando eles estão levando o Evangelho, eles estão dentro da mesma situação que Cristo esteve no seu período de ministério. Por cada estrada onde Paulo, Pedro, cada um dos apóstolos andavam, João, Tiago, cada um deles, por onde eles iam, eles estavam o tempo inteiro aspirando à morte. O morrer de Cristo estava junto com eles. E aí ele diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. E ele está dizendo: mas a gente tem a convicção de que se morrermos por Cristo, a mesma vida que se manifestou nele vai se manifestar em nós. E aí eles estão falando sobre a ressurreição, a certeza da vida eterna. Aflição e tribulação fez parte da vida de Cristo, fez parte da vida dos apóstolos, tem feito parte da vida da igreja ao longo de toda a história e não é diferente hoje. 2 Tessalonicenses 2:8, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8.
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, Paulo está dizendo, vai acontecer num momento específico, que a igreja de Tessalônica tinha informações adicionais que nós não temos. Paulo diz, vocês sabem exatamente o que o detém, mas ele virá. E quando ele se manifestar, ele vai ter um período aqui de ação nesse mundo, mas então o Senhor Jesus vem e o destruirá com o sopro da sua boca. E aí a gente salta lá, eu vou pular alguns textos aqui, vamos direto lá para Apocalipse 17, 4, que fala a respeito do que eles farão, essas figuras nefastas. Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, o ponto aqui para nós, eu estou resumindo bastante, é que haverá esse período de grande oposição. Nesse período, essas duas figuras, elas vão agir livremente, elas agirão, como nós lemos lá em Tessalonicenses, com a eficácia de Satanás, inclusive fazendo cair fogo do céu, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e operando através dos milagres do engano, da mentira. E eles então nesse período seduzirão as pessoas desse mundo. Imaginem vocês, num mundo como o nosso, cheio de tecnologia, cheio de ciência para explicar tudo, extremamente matemático, extremamente técnico. Imagine num mundo desse, aparecer uma pessoa que faz tudo o que você só encontrava antes na Bíblia. Ele age poderosamente, fazendo pessoas que estavam mortas reviverem, como é o caso do homem da iniquidade, fazendo cair fogo do céu, curando enfermos, fazendo obras prodigiosas. Já imaginou o que acontece no mundo de hoje, se surge alguém assim, e que não tem contestação, porque faz diante de todas as provas que podem ser feitas, ele chama todos os cientistas e os poderosos e os intelectuais desse mundo para averiguarem, para testarem e para comprovarem o que ele está fazendo com um poder sobrenatural. O que acontece com o mundo quando isso surge? O mundo cai aos joelhos de alguém que pode fazer essas coisas. Por quê? Porque toda a ciência desse mundo será vencida por um homem que operará com a eficácia de Satanás. Aliás, dois. E aí o falso profeta tem um discurso. O discurso do falso profeta é: Cristo abandonou vocês. Jesus, Ele não ama vocês, Deus não quer vocês, Ele abandonou vocês, mas está aqui alguém que realmente se interessa por vocês, apresentando o homem da iniquidade. E o homem da iniquidade opera com poder, inclusive fazendo cair fogo do céu. Esse mundo cai de joelhos. E é isso que vai ser chamado de grande tribulação. É esse momento em que essas figuras, elas manifestarão poder, e um poder nunca visto pela humanidade, a não ser nas páginas das Escrituras, e a humanidade cai de joelhos diante dessas figuras. Esse período será difícil, tão difícil que o próprio Senhor Jesus diz que se esses dias não fossem abreviados, até os próprios eleitos, eles pereceriam, eles abandonariam a fé. E é por causa disso que esses dias serão curtos, porque esta tentação e essa sedução é algo quase que irresistível até para os eleitos. E então, quando isso tudo acontecer, será extremamente difícil ser crente. Será extremamente difícil manter a sua fé em Cristo Jesus. Esse privilégio que nós temos hoje de nos reunir em igreja, isso aqui é temporário, a gente tem que desfrutar, e eu fico indignado muitas vezes com os crentes que confortavelmente preferem ficar em casa. Um dia, e isso não está muito longe de acontecer, você vai sentir saudade de quando você podia vir ao templo. Você vai sentir saudade de quando você podia cantar em voz alta. Você vai sentir saudade da época que você podia encontrar com seus irmãos. E isso, meus queridos irmãos, não está longe de acontecer. Porque em muitos lugares no mundo isso já está acontecendo. Em países que são países de primeiro mundo, como por exemplo, vou citar dois exemplos aqui, vocês podem pesquisar sobre isso depois. Canadá e Suíça, um pai não pode obrigar o seu filho de menor a ir na igreja. E se insistir, perde a guarda do filho. Isso é de agora, isso é legítimo, já.
E, aliás, a presença de uma criança com menos de 10 anos numa igreja é alguma coisa extremamente condenável. E para você fazer, você vai ter que fazê-lo com muito cuidado, com extremo cuidado, porque se houver qualquer aparência de que isso está sendo feito na base da autoridade de pai, você está proibido, porque nesses países, quem recebeu a responsabilidade de educar e de criar os filhos é o Estado. Apesar de serem dois países que não são comunistas nem socialistas, mas a educação e a criação dos filhos se tornou algo que é do Estado. Alguma coisa que, nesse momento agora, nós estamos tentando impedir que aconteça no nosso país. Porque no dia em que estas duas coisas forem responsabilidades do Estado, você não pode mais doutrinar o seu filho na fé cristã. Esses últimos dias serão dias assim. Nós não teremos autoridade sobre os nossos filhos, nós não teremos autoridade sobre a nossa casa, nós não teremos nem sequer, provavelmente, a nossa possibilidade de comprar, vender, trabalhar, operar na bolsa ou em qualquer outro lugar, porque para fazer isso nós teremos que admitir culto, reverência a esta figura. Isso está muito fácil de acontecer. Hoje, os contratos que você tem que, com um cliquezinho lá, clicar e aceitar, em aplicativos, em sites, para você participar, inclusive das grandes corretoras, você tem que concordar com a política dessas grandes empresas. É um jeito mais fácil de você perceber isso, saindo do mercado financeiro, voltar. Por exemplo, rede social, você tem que concordar com a política da rede social. E às vezes não, 99,9% a gente nem lê o que está naquele negócio lá, a gente simplesmente aparece lá um "você concorda", você clica ali e concorda. Mas se você lê o que ele está colocando ali, e qual é a política ideológica, inclusive, dessas empresas, você fala, não, mas eu não posso concordar com isso. E aí você não participaria. Então é nesse sentido que eu digo que existe tribulação e perseguição hoje, e a gente está sendo levado em banho-maria, porque a gente não está se dando conta do que está acontecendo. Mas, especialmente esse período, que é o período chamado de grande tribulação, não vai ter mais essa nossa ignorância, esse nosso faz de conta. Não tem. Aqui, nesse período, é preto no branco. Quem crê está de um lado, quem não crê está do outro, quem crê está sendo perseguido, quem não crê tem o mundo a seu favor. Essa vai ser definitivamente a grande segregação social do mundo. E isso, inclusive, já acontece, eu falei para vocês na semana passada, em vários países do Oriente Médio, né? Citando um exemplo aqui das cidades da Síria, onde cristãos só podem viver num lado da cidade. E existe outro lado que pertence aos muçulmanos, e a sua religião vem cravada na sua identidade. A grande tribulação só vai acelerar e aumentar este processo no mundo inteiro. Tribulação existe, sempre existiu, e ela piorará, ela aumentará devastadoramente nesses últimos dias, é o que nós temos previsto nas Escrituras, ok? Bom, vencido então esse período que é chamado de últimos dias, nós vamos para a última parte, e a melhor de todas, que é esta parte que é o reino da glória, o reino do triunfo eterno do nosso Deus, que começa com a volta do Senhor Jesus. Beto, pode... já está aí, o último dia, ok? O que nós sabemos sobre o último dia, né? Ele é chamado nas Escrituras, eu vou apenas citar aqui os textos, você tem aí para você ler em casa, para eu ganhar um pouquinho de tempo aqui. Ele é chamado de o dia do Senhor, lá em 1 Coríntios 5:5, 1 Tessalonicenses 5:2. Ele é chamado de o dia de Deus, em 2 Pedro 3:12. Ele é chamado de o dia da redenção, em Efésios 4:30. Ele é chamado de o dia do juízo, nós vamos falar bastante sobre esses textos aí, lá na Confissão de Fé. Ele é chamado de aquele dia, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Ele é chamado de o dia, em Hebreus 10:25, e é chamado de o grande dia, lá na pequena epístola de Judas. Agora, pontos importantes para nós. A natureza desse último dia, né? O último dia é um dia, primeiramente, de dois sabores, né? Por que dois sabores? Porque esse dia
ele é um dia doce para o crente, mas ele é um dia amargo para aqueles que são pagãos, aqueles que negaram a Cristo, ou aqueles que apostataram da fé. Esse dia é um dia de vida para aqueles que permaneceram fiéis a Cristo Jesus, mas ele é um dia de morte para aqueles que não seguiram e que não permaneceram em Cristo Jesus. Também esse dia é sem a regência dos astros, e aqui eu quero parar um pouquinho com vocês, e aí nós vamos lá nos textos, porque é algo importante para ser dito sobre isso. O último dia ele não tem a regência dos astros, a ordem natural das coisas criadas, ela não funcionará neste último dia. Isso é um grande mistério, mas aqui eu tenho 2 pontos importantes para citar para vocês. Deixa eu ler o texto. Mateus 24, versículo 29, diz assim, e é logo uma sequência, ó. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. O outro texto correlato está lá em Lucas capítulo 21. Lucas, o historiador, também relata essas palavras do Senhor Jesus no seu capítulo 21, versículos 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E Apocalipse 6, de 12 a 14, que nós já lemos. 2 informações importantes que você precisa saber sobre esses 2 textos. Jesus não está falando por parábola, você pode olhar no texto, no contexto todo, Jesus está no meio de um sermão, e aqui não tem parábola. Segundo, Jesus não está usando linguagem simbólica, porque você pode observar o texto antes e depois. Não é João falando em Apocalipse, usando símbolos e imagens, que a gente sabe muito bem que Apocalipse está repleto, do começo ao fim, de símbolos e imagens, que só podiam ser interpretados por quem conhece o Antigo Testamento, que consegue fazer essa interpretação, porque a linguagem que ele usa é a linguagem do tempo. Isso é João. Mas aqui no Evangelho, quem está falando é o Criador do Universo. Quem está falando aqui no Evangelho é o mesmo que disse, haja luz e houve luz. Quem está falando aqui no Evangelho é o que disse, haja porção seca. E surgiu a parte seca do nosso planeta. Quem está falando aqui no Evangelho é o que diz que haja um astro para governar o dia e outro para governar a noite, e haja luzeiros nos céus. Ele chamou o universo à existência com a palavra do seu poder. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que pega esse texto aqui e vai falar assim, olha, o sol se escurecerá, a lua não dará mais seu brilho, está falando dos poderes políticos e está falando dos poderes eclesiásticos. Não, não é isso. Porque esse texto aqui, Jesus não está falando por parábola, nem por alegoria, nem com linguagem figurada. Jesus está pregando, está proferindo um sermão profético, e os seus ouvintes estão entendendo muito bem o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que eu criei a ordem de todas as coisas do universo. Quando eu voltar, eu vou desfazer essas coisas todas, para que o mundo pare e olhe e veja, porque eu não volto mais como Nazareno, mas eu venho como Deus glorificado. Essa é a diferença. E João, lá em Apocalipse, nós estudamos Apocalipse e vimos a mesma coisa lá. Na volta do Senhor Jesus, ele não vem como um homem de dores, mas ele vem em grande glória. O mundo parará e os homens pagãos, eles vão pedir aos montes que caiam sobre eles. E esse ponto é importante que eu perceba, que eu entenda, para que eu não fique tentando aqui decifrar o que Jesus está dizendo, porque Jesus está falando algo que é absolutamente claro e é objetivo, literal, não tem linguagem simbólica aqui, é literal.
Então esse é o primeiro ponto. Não é parábola, é linguagem literal. Ah, pastor, mas como é que pode? O texto está dizendo que as estrelas cairão do céu. Aí vai, como é que pode isso, pastor? A gente sabe muito bem o que são as estrelas, né? A luz da ciência, a luz de tudo. Olha, eu não sei se esse saber muito bem cabe para nós humanos aqui, porque a maioria de nós não sabe nada a não ser aquilo que a gente aprendeu na quinta série no livrinho de ciência, um professor que mal foi num observatório para dar uma olhada por uma luneta. Eu não sei se a gente sabe tanto assim como o mundo diz que sabe, mas vamos imaginar que seja exatamente como a ciência diz que é o universo. Vamos imaginar que seja assim, ok? Temos foto, e hoje em dia, foto é uma comprovação para tudo, né? Tem uma foto tirada pelo Hubble, que viaja aí pelo universo afora, então nós temos uma prova que o universo é assim. Beleza, ok, vamos tomar a foto como prova. Ok, imagine que o universo seja assim. Quanto poder Deus precisaria para transformar uma estrela milhões de vezes maior do que o nosso planeta num pinguinho de luz caindo no mar? Quanto poder Deus precisa? Eu diria que é o mesmo poder para Ele chamar essas coisas à existência. Se Jesus está dizendo que Ele vai desenrolar o céu como um pergaminho, e que as estrelas cairão do céu, qual a dificuldade de acreditar? Se eu não consigo acreditar nisso, então eu também não consigo acreditar que Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Se eu não consigo acreditar nas palavras de Jesus, então tampouco eu consigo acreditar que Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Se eu não consigo acreditar nas palavras de Jesus, eu não tenho como acreditar em Josué quando ele diz que orou e o céu parou. Se eu não consigo acreditar no que Jesus está dizendo aqui, como é que eu vou acreditar que Ele voltará com poder e grande glória? Então essa coisa de crente ficar flertando com a ciência e tentando dar uma ajustadinha, dando uma mãozinha para Deus. Jesus falou assim, mas não é bem assim não, né? A gente tem que entender que agora nós temos ciência. Veja, leia lá em Colossenses capítulo 2. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus. Se você quiser conhecer, você precisa conhecer primeiramente a Cristo. Porque sem Cristo, toda a ciência dos homens não passa de operação do erro, de mentira. Então para de dar um crédito para a ciência que você deveria estar dando para Cristo. Que é o que tem acontecido no mundo hoje em dia. Eu tenho ouvido, inclusive, pastores dizendo, olha, aqueles 6 dias lá de Gênesis, não são 6 dias, são 6 eras de milhões de anos. Me diz uma coisa, se você tivesse a oportunidade de viver bilhões de anos, você ia dar conta de criar o universo em bilhões de anos? Não ia criar também? Qual a dificuldade de Deus criar em 6 dias ou em 6 bilhões de anos? Nenhuma. Deus cria com a palavra do seu poder. Por que eu vou duvidar da Bíblia se Deus inspirou o Espírito, com o Espírito Santo de Deus, os homens que escreveram a Bíblia? Se Deus os inspirou, e Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, por que eu tenho dificuldade de crer que a palavra de Deus diz que o mundo foi criado em 6 dias? Qual a dificuldade? Porque se o meu Deus não tem poder de fazer o mundo em 6 dias, tampouco Ele terá de fazer novo céu e nova terra. O problema é que a gente quer ser crente bonitinho e quer ser crente com a aceitação do mundo. Eu sou um crente evoluído. Sou um crente evoluído, sou um crente inteligente, intelectual. Eu transito nos circuitos da intelectualidade. Então aqui na igreja eu tenho que falar por causa das mentes precárias, que o mundo foi criado em 6 dias. Mas quando eu estou dentro da universidade, eu posso dizer, não, olha aqui, na realidade os crentes acham assim, mas Deus levou 6 bilhões de anos para fazer o universo. E aí? Você está diminuindo Deus? Você acha que fazendo isso, você deixa Deus mais palatável para os homens? Não deixa, porque você está levando os homens a acreditarem numa mentira. E está facilitando que eles rejeitem a Deus. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então não diminua Deus para Ele caber dentro do seu currículo. Quando Jesus diz que Ele vai desenrolar o céu como um pergaminho, Ele está dizendo o seguinte, olha, todo esse teatro do universo que vocês enxergam não passam de um cenário que eu crio e eu desfaço a hora que eu quero. É isso que Cristo está dizendo.
E quando isso acontecer, veja, a profecia que Jesus faz, e está relatada aqui, está relatada lá em Lucas, é que os homens, eles ficarão tão aterrorizados que eles fugirão, eles pedirão aos montes que caiam sobre eles para tentar se esconder daquilo que eles sabem que é inevitável. A ira desse Deus que foi por eles resistido, foi por eles sufocado, foi por eles desmentido, como se Deus fosse apenas uma história da carochinha. Nesse dia esses homens saberão que eles terão que se encontrar com o Todo-Poderoso, que fez o universo em 6 dias. Então, quando nós falamos de o último dia, nós temos que lembrar que este último dia tem 2 sabores, e é que esse dia não está mais sob a regência dos astros celestes. E por que eu sei disso? Porque o Criador dos astros celestes me disse que ia ser assim. Está aí na sua Bíblia, você pode ler. Mas nesse dia não tem. Então, quando o seu filho, a sua filha, ler esse texto para você, fala: papai, eu li sobre os planetas do nosso sistema solar, li sobre as estrelas, então a Bíblia deve estar errada, né? Porque está falando que elas vão cair na Terra, mas essas estrelas são milhões de vezes maiores que a Terra, não tem como elas caírem. Você vai dizer para elas o seguinte: é impossível aos homens, é impossível a lógica e a razão, mas não é impossível para Deus. O mesmo Deus que fez essas estrelas gigantescas, Ele pode encolhê-las e transformá-las num pingo d'água. Antes de continuarmos, que eu acho que esse é um ponto importante, porque nós estamos vivendo num tempo que há uma tentativa constante de tentar diminuir Deus. É importante, inclusive porque a apostasia nasce exatamente com essa tentativa de diminuir Deus. Quero te chamar lá para o Antigo Testamento, todos, abram a Bíblia. Isaías capítulo 40, versículo 12. Isaías 40, a partir do versículo 12. Quando você estiver achando que Deus está diminuindo, né? Quando você estiver achando que você achou explicações para desmistificar o universo, quando você estiver achando, olha, eu achei uma explicação científica para como Deus fez as coisas, quando você estiver com esses pensamentos na sua cabeça, vai para Isaías capítulo 40. Vamos lá? Todo mundo lá? Isaías 40, a partir do versículo 12. Ok? Vou ler, prestem bastante atenção. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Até aqui, várias perguntas retóricas que têm a mesma resposta. Quem ensinou Deus? Quem aconselhou Deus? Quem conduziu Deus? Quem guiou Deus? Ninguém. A resposta é óbvia. São perguntas retóricas que você sabe responder sozinho. Nenhum de nós fez isso. Deus age por sua própria sabedoria, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio entendimento. Agora veja a partir do versículo 15. Como é que Deus classifica as nações? Veja lá. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Primeiro, Deus considera todas as nações como um pingo que cai do balde. Daí diminui, se você acha que isso é pouco, então vai diminuir um pouquinho, olha lá. Também como um grão de pó na balança. Olha, de um pingo de água já passou por um grão de poeira, um grão de pó. Mas ainda vai descer mais. As ilhas são como pó fino que se levanta, ou seja, com uma poeirinha. 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ó, pingo d'água, grão de terra, de areia, poeira, e agora nada. E você acha que não tem como diminuir mais ainda? Você está achando que Deus é mais ou menos parecido com você? Então veja lá. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. E ele as considera, eu vou deixar vocês lerem aqui. E ele considera as nações como
menos que nada, como um vácuo. Isso aqui é o legítimo sentido daquilo que Salomão diz em Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é um vácuo. E é esse homem que tenta dizer o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Veja o tamanho da audácia. Olha lá, vamos andar mais um pouquinho, verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? E aí ele vai continuar dizendo que o artífice faz ídolos de barro, de ferro, de madeira. O ponto nosso é que a gente não percebe que quando a ciência, a lógica, a razão tenta dar limites para Deus, ela na realidade está atacando a Deus. E um cristão, ele tem que fazer a leitura correta disso. Ah, pastor, mas se eu for ficar desse lado da balança, o mundo vai me chamar de retrógrado, cabeça fechada, ignorante, fanático. Bom, deixa eu te dar uma péssima notícia. Foi assim que chamaram os cristãos desde o começo. Qual a novidade? Todos nós nutrimos admiração por muitas pessoas, pela sua inteligência, pela sua capacidade. O que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Mas, depois de Cristo, o homem que eu mais tenho vontade de conhecer e conversar na vida é com Paulo, que eu não acredito haja uma mente mais inteligente e capaz do que a dele, em toda a história. Não vem com história de Einstein, Tesla, essa turma toda. Cada um tem o seu papel e fez coisas extraordinárias. Mas Paulo, ele teve o entendimento aberto para entender as coisas de Deus. E ele fala das coisas de Deus com uma profundidade que, mais do que ele, só Cristo. De quem ele aprendeu. A gente não pode pegar esse conhecimento de Deus e reduzir aquilo que as academias tentam fazer com Cristo, com Deus e com a sua palavra. Então, a natureza do último dia, um dia de sabores diferentes, um dia sem a regência dos astros. Pois bem, se é sem a regência dos astros, nós não sabemos quantas horas esse dia vai durar, porque nesse dia, hora e tempo passa a ser coisa supérflua. Ok? Esse dia é um dia mais longo que os demais, e aí nós temos dois textos que usam a palavra grande no sentido bem literal dele. Tá? Então é um grande dia. E aí, por que é um grande dia? Porque vai acontecer tanta coisa nesse dia que realmente não dá para ser 24 horas. Quer dizer, para Deus podia ser 1 hora, ele podia fazer instantâneo. Mas pensando em, vamos lá, como é que fala? Esqueci a palavra agora. A organização, principalmente de empresa, de entrega, logística. Pensando na logística da coisa, humanamente falando, do nosso lado, precisa ser muito tempo para todo esse negócio ser feito, né? E de coração, como crente, já que a gente esperou tantos anos e a perseguição foi tão dura, o desejo nosso é que esse dia seja muito longo. Sabe aquele filme gostoso que você fica torcendo o filme inteiro e quando você vê que as coisas estão se desenrolando, você fala, já vai acabar, podia ter mais meia hora de filme, né? Esse dia é um dia assim, para os crentes, esse dia é um dia que a gente vai querer que ele não acabe, porque tem coisas extraordinárias acontecendo nele, as mais extraordinárias de todas. O último dia, né, então começa, vamos lá, o último dia começa com este evento chamado parousia. Não sei quantos já ouviram essa palavra é a palavra grega para vinda de Cristo, ou para a segunda vinda de Cristo, para o aparecimento do Senhor Jesus. É chamado de a parousia. Bom, vamos lá. O que a Bíblia fala sobre a volta do Senhor Jesus? Primeiro, vai ser repentina. Lucas 17, 24. Porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Eu escolhi essa outra versão, porque eu gostei muito do
fuzilando, né? A ideia aí é aquela ideia, sabe quando os raios, o raio sai, parece que ele sai sem rumo. O texto diz assim, como um raio, um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, brilhando, assim será a vinda do Filho de Deus. É por isso que eu não me atemorizo com tempestade, mas eu gosto de tempestade. E eu gosto de assistir raio. Às vezes a Sibeli fica brava comigo, porque eu, de vez em quando me dá vontade de ver, eu coloco no YouTube, tem um monte de chuva da noite, que você põe lá, fica a tela preta, de vez em quando dá uma relampejada lá. É uma delícia para dormir aquilo lá. Quando você não tem chuva natural, né, quem não tem cão, caça com gato, né? Coloca a chuva lá na TV e fica lá. Obviamente que as esposas, maridos não tentem isso, porque elas não gostam. Mas, como eu estou sozinho de ontem para cá, essa noite eu dormi com uma bela tempestade e foi uma benção. Mas, veja, essa ideia de relâmpago é um negócio que sempre atraiu a curiosidade. E aqui, quando Lucas relata isso, a palavra que ele escolhe é exatamente essa, como um relâmpago que sai fuzilando, brilhando para todos os lados. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ah, como a gente aguarda esse dia. Imagine como será glorioso. Talvez uns de nós estarão indo para a padaria buscar um pãozinho de manhã. Talvez, numa situação muito pior, estejamos escondidos nos lugares mais profundos da terra, para não sermos mortos. Mas esse brilho, ele será tão fugaz, que ele alcançará cada caverna, cada buraco, cada sótão e cada porão de cada lugar nesse universo, de tal maneira que aqueles que são do Senhor, eles pularão e saltarão de alegria, porque brilhou no céu o nosso Redentor. Em contrapartida, os pagãos, eles serão tomados de um terror que eles nunca sentiram antes e tentarão fugir de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz que essa vinda será inesperada. E ele diz assim, Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Antes disso, Paulo diz, quando todos andarem por aí dizendo paz e segurança, eis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Olha, quer ver o compasso das horas? Você vai comprar uma casa hoje na cidade de Assis. Quais as duas preocupações principais suas? Eu quero morar num lugar pacífico e eu quero morar num lugar seguro. Se você morasse nos Estados Unidos e tivesse que comprar uma casa, quais suas duas preocupações principais? Eu quero morar num lugar pacífico e eu quero morar num lugar seguro. A maioria de nós tem seguro de alguma coisa, o seguro de carro, seguro de vida, seguro de... Na Covid, então, o índice de venda de seguro de vida foi uma coisa absurda. Paz e segurança são dois dos ídolos do nosso tempo. Todos nós andamos, nós crentes inclusive, andamos atrás dessas duas coisas. E aí Paulo diz, quando todos andarem atrás de paz e segurança, o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus, a parousia será repentina. Portanto, põe tua casa em ordem, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Nós estamos aqui interpretando textos, imaginando que as coisas ainda vão piorar muito mais, mas nenhum de nós tem a capacidade de saber exatamente nem o dia e nem a hora. Cristo, o Filho de Deus, foi perguntado sobre isso, e vocês lembram a resposta que Jesus disse? Nem ao Filho é dado saber o dia e a hora, isso é só o Pai, é só o Pai. Apocalipse 1:7 ainda fala que este dia, esta parousia será à vista de todos, ou seja, todo olho verá. Diz assim o texto, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. De novo, problema com a ciência, o pessoal fala, pastor, é impossível, se ele vem sobre as nuvens com poder, considerando a anatomia geológica do nosso planeta, não tem como todo olho ver ao mesmo tempo. Bom, aí você tem que considerar primeiro o outro texto, como um relâmpago
que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e quase que instantaneamente assim será a vinda do Filho do Homem. E segundo, o mesmo Deus que pode transformar estrelas milhões de vezes maior do que a Terra em pingos d'água que caem aqui, é o mesmo Deus que pode fazer com que todos os olhos vejam Jesus quando Ele voltar. Então não se incomode com física, com geologia, com geografia, ou com nenhuma dessas leis, porque todas elas foram criadas por Deus. E no dia em que Deus vier, Ele desfaz essas leis da física, da natureza, da termodinâmica e de todos os outros itens da física. Ele desfaz isso com um estalar de dedos. Não tenta ficar colocando Deus dentro da nossa matemática. Ele está além disso. Esse último dia será ouvido também por todos. E eu digo que de todas essas coisas, essa é uma das mais assustadoras. Embora eu goste de tempestade, mas tem coisas que eu não gosto. Barulho de onda é um negócio assustador. Assustador. Quando você está ali sentado na beirada da praia, debaixo no guarda-sol, beleza. Mas de noite, a coisa não é assim. Fica numa casa pé na areia, num dia que chove, e fica ouvindo o barulho da onda de noite, para ver se você dorme sossegado. Olha lá, Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perdão, o texto aqui não é esse, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Eu coloquei as citações de uma outra referência, mas eu já volto nessa daqui. Vamos continuar só para não perder o tempo. Mas inclusive nós já lemos sobre o barulho e o bramido das ondas. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 1:7. E vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos e com o seu poder. Então, a vinda do Senhor Jesus, e aqui a ideia está adiantado aí, é com poder e glória. Mateus 16 e 27 diz que ele vem com a glória do seu Pai, e 2 Tessalonicenses 1:7, que eu acabei de ler, diz que ele vem com poder e glória e com os anjos. Então, está invertido aí. Agora, Mateus 24, de 29 a 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Lucas 21, 25 e 26. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia e entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ok? É só você inverter aí o Mateus 16, 27 e 2 Tessalonicenses 1:7 é com poder e glória. E o Mateus 24, 29 e 30 e Lucas 21, 25 a 26 é do será ouvido por todos. Ok? Ou seja, já imaginou quantos quilômetros nós estamos do mar? Você já imaginou ouvir o barulho das ondas aqui de Assis? Será que dá para ficar aterrorizado ou não dá? Acho que dá, não dá? Acho que dá para ouvir. Quando o Senhor voltar, certamente dará para ouvir. E isso vai causar terror nos corações. Outro aspecto ainda. A parousia, ela causará esse temor nos ímpios que nós vimos, e ela será acompanhada de todos os santos, ou seja, todos aqueles que já morreram, todos aqueles que já partiram no Senhor, eles virão junto com Jesus. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ou seja, não apenas Cristo surgirá nas nuvens naquele último dia, mas também juntamente com ele todos os santos em Cristo Jesus. E santo aqui não é aquele panteão que o pessoal chama de santo na Igreja Católica. Santos aqui são todos os crentes. Eles não são santos porque eles fizeram todas as obras que um santo faz. Eles são santos porque eles foram
santificados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Eles foram santificados pela obra do Espírito Santo. E no dia da sua morte eles foram definitivamente santificados, glorificados. E eles voltam com o Senhor Jesus nas nuvens. Por quê? Porque esses santos vão receber um grande presente na volta do Senhor Jesus, que é o próximo evento. Na volta do Senhor Jesus, primeiro nós temos essa parousia, que é a vinda de Cristo. O aparecimento dele nas nuvens, a desconstrução deste universo como nós o conhecemos. Cristo vem acompanhado dos anjos e também de todos os crentes que já morreram. E estes são chamados de os santos. E o segundo evento desse dia, imediatamente após a parousia, é a ressurreição dos justos. Antes mesmo da nossa transformação, e quando eu falo nossa, é a minha expectativa de estar vivo nesse dia, de não ter morrido já. Mas está valendo, né? Mas aqueles que estiverem vivos, eles não serão transformados antes que primeiro os que vêm com Cristo, os santos que já morreram, tenham a ressurreição do seu corpo. E aí vamos lá, texto de 1 Coríntios capítulo 15, versos 42, 43 e 44. Segundo evento do último dia. Como é que está meu tempo? Ih, já estourou. Eu vou parar aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E esse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala sobre a ressurreição. Paulo faz um tratado sobre isso, do começo ao fim. João 5, 25 e 29. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Está falando do quê? Está falando de conversão. Esse primeiro texto está falando de conversão. É a ressurreição dos mortos espirituais. Aí vai. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar. E aí já, automaticamente, João já começa a falar do fim. Lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então veja, João no capítulo 5 está falando de de 3 ressurreições. A primeira, ele está falando da conversão. A segunda, ele está falando da ressurreição dos crentes, que ressuscitarão para que sejam reconstituídos a alma dos santos, juntamente com um corpo transformado, um corpo novo. E está falando da ressurreição dos ímpios. Estes ressuscitarão para o juízo, para enfrentarem o tribunal de Deus. Agora vamos lá, Apocalipse 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. João falando de Apocalipse, que neste dia do Senhor, neste grande dia do Senhor, todos ressuscitarão. Os que creram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão para o gozo eterno, já desfrutando disso de imediato. Os que não creram vão passar pelo juízo, mas é um juízo condenatório. Não tem como você sair desse julgamento ileso. Não tem como. O juízo final não é um juízo com 2 alternativas de sentença, só tem uma. Tá? Esse juízo é literalmente, é dito, e nós vamos ver lá no capítulo da confissão de fé, é juízo para condenação. Ah, pastor, mas e nós? Eu quero sempre que você lembre, inclusive, porque nós já estudamos esse capítulo na confissão de fé. O juízo do crente, ele já aconteceu lá na crucificação de Cristo Jesus. Você precisa guardar isso na sua mente. Pastor, mas quando a gente está lendo lá na Bíblia, não diz que, olha, vão passar pelo juízo, o que tiver feito bem para o bem, o que tiver feito mal para a condenação? Preste minha atenção nisso. A nossa passagem pelo juízo, ela se deu no sacrifício de Cristo Jesus. Tá? Então, quando todos nós formos ressuscitados, o nosso nome está na lista daqueles que Cristo recebeu o juízo no lugar. Você não passa pelo tribunal, você se junta com Cristo.
e juntamente com Cristo, a igreja julgará o mundo. É diferente. Por causa de ter sido julgado em Cristo Jesus, você não tem nada mais que prestar contas lá na eternidade. Aqui a gente anda em obediência e crendo em Cristo Jesus, e crendo no que Ele fez por nós. Mas todos os nossos pecados, até o último dia da nossa vida, foram inclusos no pagamento que Cristo ofereceu lá na cruz. Então, no último dia, eu não vou para o banco dos réus, porque Cristo já foi antecipadamente por mim. Guardem bem isso. O juízo final é para os ímpios. E os crentes, nesse dia, se sentarão junto com Cristo, para julgar o mundo, não é para ser julgado por Deus. Porque Cristo já foi julgado por Deus, em nosso lugar, quando Ele levou as nossas culpas. É por isso que Jesus diz: quem crê em mim será salvo, e quem não crer já está condenado. Porque esse juízo do final não é para julgar se você merece salvação, não. Se você cair nesse juízo final, você já está condenado. Porque esse juízo é para condenação. Vamos parar por aqui hoje, né? Já deu. Ai, ai. A gente nem respira com essas coisas, mas é importante que a gente leia e pense nelas. Há vários anos atrás, vários mesmos, há pelo menos 22 anos atrás, em 99, eu ouvi uma pregação, eu estava no seminário, e o pastor dizia o seguinte, ele dizia: talvez nós sejamos a última geração do nosso tempo, esse pastor falava, preocupada e ansiosa pelos últimos dias, pela volta de Cristo. Por causa, infelizmente, da influência que o mundo ocidental sofre com a cultura, inclusive a cultura dos profetas do caos não bíblicos, como Nostradamus e alguns outros, que proferiram coisas do tipo: de 1000 passou, mas de 2000 não passará. E a maioria esmagadora da igreja estava esperando a volta do Senhor Jesus lá perto de 2000. E nunca, eu pelo menos assim, na minha história, né, eu estava no seminário nessa época, nenhum ano eu ouvi tanta pregação sobre a volta de Cristo como em 1999. E aí quando entrou 2000, parece que o pessoal deu uma arrefecida, aí vamos falar de tudo agora. Nós vamos falar do cabelo, nós vamos falar da música, vamos falar da bateria, vamos falar da cultura, vamos falar de ganhar dinheiro, vamos falar do trabalho, vamos falar vamos falar de relacionamento, vamos instituir o coaching para ajudar todo mundo, porque afinal de contas nós temos mais 1000 anos para começar a se preocupar com esse negócio de novo. Infelizmente esse é o pensamento da mente das pessoas. Por quê? Porque dois equívocos. Primeiro, você pega o 1000 anos lá de João e fica pensando que a balança, o cronômetro, ele só tem datas importantes de 1000 e 1000 anos. Porque você pega 1000 anos de João e acha que é literal. Segundo, porque você tem profetas que não são bíblicos, que anunciaram coisas catastróficas também de 1000 e 1000 anos. E aí o que acontece é que a sociedade que vive ali na iminência da virada de século, da virada de milênio, fica todo mundo preocupado. Passou isso, só vão se preocupar de novo a geração, daqui 20 gerações, quando chegarem próximos à virada do próximo milênio. Isso é de uma ignorância bíblica tão absurda. E eu lembro dessa pregação e o pastor insistia conosco dizendo o seguinte: nós precisamos falar sobre a vinda de Cristo, sobre os últimos dias. A igreja precisa aspirar a isso. Se isso não fosse importante, os apóstolos não tinham tratado disso no primeiro século, 2000 anos atrás. Eles teriam falado: não vai ser agora, vai demorar bastante, então nem vamos tratar desse assunto, vamos tratar de outros. Por que os apóstolos levaram a igreja a essa santa expectativa? Primeiro, porque eles não sabiam o dia. Podia ser realmente ali, naqueles dias. Podia levar milênios. Mas eles não sabiam e a função deles era preparar a igreja para aquele dia. Nós estamos vivendo nos últimos dias. A nossa função continua sendo essa, de santa e bendita expectativa pelo último dia.
Então é muito bom falar sobre isso e pensar sobre isso. Até porque isso nos ajuda a ficar alerta com as coisas que acontecem ao nosso redor. E mais do que nunca, na nossa geração, nesse período nosso de vida, nesses últimos 40 anos, nós estamos num momento muito especial, em que muita coisa está acontecendo relacionada com a igreja, que é o centro da história. E nós, como crentes dessa época, nós temos responsabilidade com a próxima geração de crentes. Nós temos responsabilidade com esse mundo, com o evangelho que nós temos que pregar nesse mundo. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de uma santa expectativa e de uma urgência de missão. E a gente não pode ficar dormindo, né? Porque nós estamos em 2020, deixa quieto. Deixa o pessoal lá de 2999 se preocupar. Não podemos fazer isso. O Senhor Jesus pode voltar amanhã. Pode ser daqui 100 anos. Pode ser daqui 1000. Não importa. A igreja de hoje, nós temos que estar preparados hoje. Porque eu não sei nem o dia nem a hora. Eu sei de uma coisa. O meu maior desejo é ver os acontecimentos desse último dia. Porque eles vão ser um divisor de águas. Do tempo para a eternidade. Para todos nós. E uma eternidade sem lágrimas e sem dor.